Silenciosa e dedicada, ela nunca chamou atenção. Mas bastou um comentário para despertar o interesse de quem manda em tudo. Desde então, os olhares não mentem, e o perigo cresce a cada aproximação. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. Marina Oliveira sempre foi daquelas pessoas que passam despercebidas, não por falta de talento ou inteligência, mas por escolha. Desde que entrou na Almeida Participações, uma das maiores holdings empresariais de São Paulo, aprendeu que a discrição era sua melhor aliada. Enquanto outros colegas disputavam holofotes e faziam alianças políticas nos corredores, ela simplesmente trabalhava. Chegava cedo, saía tarde, entregava relatórios impecáveis e mantinha a cabeça baixa. Era assim que sobrevivia naquele mundo de poder e hierarquias inflexíveis. A empresa ocupava 3 andares inteiros de um dos prédios mais imponentes da Avenida Paulista. Vidros espelhados, mármore nos corredores, obras de arte contemporânea nas paredes, tudo ali respirava sucesso, frieza e ordem. Marina trabalhava no 17º andar, no departamento de análise estratégica, uma posição que conquistou com muito esforço, depois de anos sendo apenas assistente administrativa. Aos 28 anos, ela havia construído uma carreira sólida, respeitada pelos números que apresentava, mas invisível para quem realmente importava. Quem realmente importava tinha nome e sobrenome: Felipe Almeida. Herdeiro do império construído pelo pai, formado em 2 universidades estrangeiras, dono de uma reputação imaculada e de uma postura que intimidava até os executivos mais experientes, Felipe assumiu a presidência da holding aos 35 anos, depois que o pai decidiu se afastar para cuidar da saúde, e desde então transformou a empresa em algo ainda maior, mais lucrativo, mais temido. Marina o via de longe sempre. Ele atravessava os corredores com passos firmes, o terno impecável, a postura ereta, o olhar distante. Nunca sorria. Nunca cumprimentava ninguém, além do necessário. Vivia cercado por assistentes, advogados e gerentes, mas todos sabiam que, no fundo, Felipe Almeida era um homem solitário. Não se conhecia namorada, esposa, nem sequer amigos próximos. Sua vida era a empresa, seu propósito, os números, sua identidade, o poder. Marina jamais imaginou que um dia cruzaria de verdade com ele. Para ela, Felipe Almeida era uma figura distante, quase mitológica, alguém que pertencia a um universo completamente diferente do seu. Ela vinha de uma família simples, do interior de São Paulo, filha de um professor e de uma costureira. Estudou em universidade pública, pagou os próprios cursos de especialização e lutou por cada oportunidade. Sabia que nunca seria vista como igual pelas pessoas que frequentavam aquele mundo de luxo e influência. E tudo bem. Ela não precisava ser vista, precisava apenas trabalhar. Mas a vida tem um jeito peculiar de mudar tudo quando menos se espera. Era uma sexta-feira de final de tarde, perto das 7 da noite. A maioria dos funcionários já havia deixado o prédio, mas Marina ainda estava ali, revisando um relatório que precisava entregar na segunda-feira. Ela sempre fazia isso. Ficava até mais tarde, sozinha, aproveitando o silêncio para se concentrar melhor. Naquele dia, alguns colegas do departamento vizinho também estavam por perto, terminando uns trabalhos antes do fim de semana. Marina foi até a copa preparar um café quando ouviu vozes conhecidas. Reconheceu Camila e André, 2 analistas que trabalhavam em outra área. Eles estavam conversando descontraídos, rindo de algo, e Marina se aproximou sem querer interromper. Foi quando ouviu seu próprio nome. Camila estava dizendo que Marina era muito certinha, muito na dela, e André brincou que ela devia estar apaixonada pelo chefe. Os 2 riram. Marina sentiu o rosto esquentar, mas continuou quieta, sem aparecer. Então André continuou, com aquele tom de fofoca que domina ambientes corporativos. E você viu o Felipe Almeida hoje? Aquele homem é uma estátua de gelo. Sério, nunca vi ele sorrir. Deve dormir sozinho, trabalhar sozinho, viver sozinho.
Aposto que nem sabe o que é se divertir. Camila concordou, rindo. Pois é. Mas olha, com toda aquela grana, aquele poder todo, o cara não tem vida. Imagina ser tão bem-sucedido e tão sozinho ao mesmo tempo. Dá até pena. E foi aí que Marina, sem pensar muito, entrou na conversa com um sorriso tímido. Talvez ele prefira assim. Tem gente que não precisa de companhia para ser feliz. Os dois se viraram, surpresos. André riu de canto de boca. Ah, Marina, sempre defendendo o inalcançável. Cuidado, hein? Vai que ele te ouve e acha que você está interessada. Marina balançou a cabeça, divertida, mas sem dar muita importância. Ela pegou o café, trocou mais algumas palavras sem compromisso e voltou para sua mesa. Nem passou pela cabeça que aquelas palavras pudessem ter alguma consequência. Eram só conversas de corredor, desabafos bobos de gente cansada no fim do expediente. O que ela não sabia era que Felipe Almeida ainda estava no prédio. Ele havia saído da sala de reuniões no andar de cima e descido até o 17º andar para pegar uns documentos que havia esquecido com um dos gerentes. Passou pelo corredor em silêncio, como sempre fazia, e acabou ouvindo a conversa inteira. Cada palavra, cada riso, cada comentário. Felipe parou por um instante, escondido atrás de uma divisória de vidro fosco, processando o que tinha acabado de ouvir. Não era a primeira vez que ouvia comentários sobre sua vida pessoal, mas desta vez foi diferente. Havia algo na voz daquela funcionária, Marina, que o incomodou. Não foi deboche, foi compreensão, como se ela o enxergasse de uma forma que ninguém mais enxergava. Ele ficou ali, imóvel, observando de longe enquanto ela voltava para a mesa, concentrada, com o café na mão e os olhos nos documentos. Felipe conhecia aquele rosto. Já havia visto Marina algumas vezes, sempre discreta, sempre focada. Sabia que ela trabalhava bem, que entregava resultados consistentes, mas nunca havia prestado atenção de verdade. Para ele, ela era só mais um nome em uma lista de centenas de funcionários. Mas agora, pela primeira vez, Felipe Almeida se pegou pensando em alguém que não tinha nada a ver com negócios, contratos ou lucros. Nos dias que se seguiram, algo mudou. Felipe começou a notar Marina de formas que jamais havia notado antes. Via quando ela chegava ao prédio, sempre pontual, com uma pasta de couro surrada debaixo do braço. Notava quando ela passava pelos corredores, sempre com a postura discreta, sem tentar chamar atenção. Percebia como ela tratava os colegas com gentileza, mas mantinha uma certa distância, como se protegesse algo dentro de si. Marina, por sua vez, não fazia ideia de que estava sendo observada. Continuava sua rotina normalmente, imersa em números, gráficos e reuniões. Mas algo começou a incomodá-la também. Sentia olhares. Não olhares comuns, mas aquele tipo de atenção que se sente na pele, mesmo sem ver de onde vem. Algumas vezes, ao levantar os olhos, flagrava Felipe no outro lado do salão, com o olhar fixo em sua direção. Quando os olhos dele se cruzavam, ele desviava rapidamente, como se não quisesse ser pego. Aquilo mexeu com Marina de um jeito que ela não esperava. O coração acelerava. As mãos suavam. Ela tentava se concentrar nos relatórios, mas a mente teimava em voltar para aquele homem distante, poderoso, inalcançável. Que absurdo, pensava ela. Que ridículo se deixar afetar assim. Mas a verdade é que, pela primeira vez em muito tempo, Marina se sentiu vista, e isso assustava tanto quanto fascinava. As semanas seguintes foram um misto de tensão e silêncio. Felipe continuava com sua postura fria e distante, mas Marina percebia pequenos gestos que não estavam ali antes. Ele pedia relatórios diretamente a ela, em vez de passar pelos gerentes. Fazia perguntas que pareciam ir além do necessário, como se quisesse ouvir sua voz, entender sua forma de pensar. E Marina respondia sempre com firmeza, tentando manter a compostura, mas por dentro estava confusa, dividida entre o profissionalismo que sempre a guiou e uma atração que crescia a cada encontro. Foi então que chegou a notícia de uma grande negociação internacional. A empresa estava prestes a fechar um acordo milionário com investidores europeus, e Felipe estava no centro de tudo.
Durante semanas, ele praticamente viveu na empresa, comandando reuniões intermináveis, revisando contratos, negociando cláusulas. Marina acompanhava tudo de longe, impressionada com a capacidade dele de dominar cada detalhe, de impor respeito sem precisar gritar, de transformar desafios em vitórias. Na noite em que o acordo finalmente foi fechado, o prédio estava em festa contida. Os executivos comemoraram com champanhe importado, tapinhas nas costas e elogios mútuos. Marina observava de sua mesa, sorrindo discretamente, feliz por fazer parte, mesmo que de longe, daquele momento histórico para a empresa. Quando o último executivo saiu e o silêncio tomou conta do andar, Marina ainda estava ali, organizando seus documentos, preparando-se para ir embora. Foi quando ouviu passos firmes se aproximando. Levantou os olhos e sentiu o ar faltar nos pulmões. Felipe Almeida estava parado na entrada de sua baia, com o blazer pendurado no ombro, a gravata levemente afrouxada e aquele olhar intenso que ela já havia sentido tantas vezes antes. Mas agora ele estava ali, a poucos metros de distância, sem ninguém mais por perto. "Marina", disse ele, com a voz grave e controlada, "preciso falar com você." Ela engoliu seco, tentando manter a calma. "Claro, Sr. Almeida. O que o senhor precisa?" Ele deu alguns passos em direção a ela e Marina sentiu o coração disparar. Havia algo diferente naquele momento, algo que ia muito além de trabalho, de hierarquia, de formalidades. "Eu ouvi", começou ele, parando a poucos centímetros de sua mesa. "Ouvi o que você disse naquela noite na Copa, sobre mim, sobre a minha vida." Marina sentiu o sangue gelar. O rosto ficou vermelho. As mãos começaram a tremer levemente. Ela abriu a boca para se desculpar, para explicar, mas Felipe levantou a mão pedindo silêncio. "Não precisa se explicar. Não estou aqui para repreendê-la. Estou aqui porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me viu de verdade. E essa pessoa foi você." Marina não sabia o que dizer. Apenas olhava para ele, tentando entender o que aquilo significava, o que ele esperava dela. Felipe suspirou, como se finalmente permitisse que uma muralha dentro dele começasse a ruir. "Eu passei a vida inteira construindo este império. Assumi responsabilidades que não pedi, vivi sob expectativas que nunca escolhi. E em algum momento, deixei de ser uma pessoa. Virei apenas um cargo, uma função, um nome em uma placa de presidente." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. "Mas você me viu diferente, e agora eu não consigo mais te ignorar." O silêncio que se instalou entre eles era pesado, carregado de sentimentos não ditos, de desejos reprimidos, de medos que ambos carregavam. Marina sentiu que precisava dizer algo, mas as palavras pareciam presas na garganta. Felipe deu um passo para trás, como se percebesse que havia ido longe demais. "Desculpe", murmurou ele. "Não devia ter dito isso. Esqueça o que falei." E antes que Marina pudesse responder, ele virou as costas e saiu, deixando-a sozinha com o coração acelerado, a mente confusa e uma certeza assustadora. Nada mais seria como antes. Algo havia se quebrado entre eles. E agora, não havia como voltar atrás. Marina ficou parada ali por longos minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. As palavras dele ecoavam em sua mente. Ele a tinha ouvido. Ele havia guardado aquelas palavras. E mais do que isso, elas o haviam afetado. De alguma forma incompreensível, ela, uma simples funcionária, havia tocado o coração de um homem que parecia intocável. Nos dias seguintes, tudo mudou de novo. Os olhares se tornaram mais intensos. As conversas, ainda que breves e profissionais, carregavam um peso emocional que ambos sentiam, mas nenhum dos dois ousava nomear. Marina tentava se concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar a presença dele. Cada vez que Felipe entrava na sala, o ar ficava mais denso. Cada vez que ele falava seu nome, algo dentro dela se mexia de um jeito que nunca havia sentido antes. E Felipe, por sua vez, descobria algo que jamais imaginou ser capaz de sentir. Ele,
que sempre controlou tudo e todos ao seu redor, agora se via completamente vulnerável diante de uma mulher que nem sequer pertencia ao seu mundo. Tentava se distanciar, manter a frieza que sempre o protegeu, mas era inútil. Marina havia entrado em sua vida de uma forma silenciosa, mas definitiva. Foi então que surgiu o convite para o evento social mais importante do ano da empresa. Um jantar de gala com investidores, empresários, políticos e figuras influentes de São Paulo. Um evento onde reputações eram exibidas e alianças eram firmadas. Felipe deveria comparecer acompanhado, como sempre fazia, sozinho ou com alguma executiva da empresa por questões de protocolo. Mas desta vez, ele fez algo completamente inesperado. Ele chamou Marina. A ligação veio em uma tarde de quinta-feira. Marina estava na sala de reuniões quando sua extensão tocou. Era ele. A voz firme, mas com um tom que ela nunca havia ouvido antes. Marina, preciso que você me acompanhe no jantar de sábado. É um evento importante. Ela ficou sem palavras. Engasgou, tentou raciocinar, mas apenas conseguiu balbuciar. Senhor Almeida, eu não sei se seria adequado. Há outras pessoas mais qualificadas para... Ele a interrompeu com firmeza. Não estou pedindo como chefe, estou pedindo como homem. Você quer ir comigo ou não? O coração de Marina bateu tão forte que ela achou que ele pudesse ouvir através do telefone. Respirou fundo, fechou os olhos e, contra toda lógica, contra todo medo, respondeu: Sim, eu vou. E foi assim, com uma resposta simples e assustadora, que Marina Oliveira aceitou entrar em um mundo que sempre lhe pareceu proibido. Ela sabia que aquilo mudaria tudo. Sabia que as consequências seriam inevitáveis, mas também sabia que, se recusasse, passaria o resto da vida se perguntando o que poderia ter sido. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. O sábado chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela acordou cedo, com o estômago embrulhado e a mente acelerada. Passou a manhã inteira pensando no que vestir, em como se comportar, em como sobreviver a uma noite inteira ao lado de Felipe Almeida em um evento cheio de gente poderosa que certamente a julgaria. Ligou para sua melhor amiga, Beatriz, que quase gritou de empolgação quando soube da notícia. Marina, você está brincando comigo. O Felipe Almeida te convidou para o jantar mais importante do ano? Você percebe o que isso significa? Marina suspirou, sentada na cama com o celular no ouvido. Eu sei, Bia, e é exatamente por isso que estou morrendo de medo. Não pertenço àquele mundo. Vão me olhar como se eu fosse uma intrusa. Vão achar que sou qualquer coisa menos o que realmente sou. Beatriz, sempre prática, respondeu com firmeza. Então mostre para eles quem você é. Você não está indo lá para provar nada para ninguém, Marina. Você está indo porque ele escolheu você. E se um homem como Felipe Almeida te escolheu, é porque viu algo que ninguém mais viu. Agora levanta essa cabeça e vai arrasar. As palavras da amiga deram a Marina um pouco de coragem. Ela passou a tarde se arrumando, escolhendo um vestido preto simples, mas elegante, prendendo os cabelos em um coque baixo, aplicando uma maquiagem discreta. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Não pela beleza, mas pela vulnerabilidade estampada no rosto. Ela estava prestes a cruzar uma linha invisível e sabia que, uma vez cruzada, não haveria volta. Felipe chegou para buscá-la às 7 da noite. Marina morava em um apartamento pequeno no bairro da Liberdade, um lugar simples, mas aconchegante que ela havia conquistado com o próprio esforço. Quando o carro dele parou na frente do prédio, ela sentiu as pernas tremerem. Desceu devagar, segurando a bolsa com força, tentando controlar a respiração. Ele saiu do carro e abriu a porta para ela, um gesto que a surpreendeu. Felipe estava impecável, com um terno azul marinho que realçava ainda mais sua postura imponente. Mas quando seus olhos se encontraram, Marina viu algo diferente. Havia nervosismo ali, insegurança. Como se ele também estivesse entrando em terreno desconhecido. Você está linda, disse ele com a voz baixa e sincera. Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Você também está muito bem.
Eles entraram no carro e seguiram em silêncio pelos primeiros minutos. Marina olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem enquanto tentava acalmar o coração. Foi Felipe quem quebrou o silêncio. Eu sei que isso não é fácil para você, e peço desculpas se te coloquei em uma situação desconfortável, mas eu precisava estar com você hoje. Não consegui pensar em mais ninguém. Marina virou o rosto para ele, e pela primeira vez viu Felipe Almeida completamente desarmado. Ele não era mais o empresário frio e distante. Era apenas um homem tentando entender os próprios sentimentos. Ela respirou fundo e respondeu com honestidade. Eu também não consegui pensar em mais nada. Desde aquela noite no escritório tudo mudou. E eu não sei se estou pronta para isso. Mas sei que não quero ficar me perguntando eternamente o que poderia ter acontecido. Felipe estendeu a mão e, com cuidado, segurou a dela. O toque foi suave, mas carregado de significado. E assim, de mãos dadas, seguiram até o hotel onde aconteceria o evento. O salão de festas era tudo o que Marina imaginou e mais um pouco. Lustres de cristal, mesas decoradas com flores importadas, garçons servindo champanhe em taças de cristal. Havia dezenas de pessoas, todas vestidas com elegância, conversando em grupos, sorrindo para as câmeras. Marina sentiu o peso dos olhares assim que entrou com Felipe. Sussurros começaram imediatamente. Curiosidade, julgamento, surpresa. Ela apertou a mão dele, buscando segurança, e Felipe percebeu. Inclinou-se levemente e sussurrou em seu ouvido. Ignore todos eles. A única opinião que importa aqui é a sua e a minha. Marina assentiu, respirando fundo, tentando acreditar naquelas palavras. Eles circularam pelo salão, cumprimentando investidores e empresários conhecidos da área. Felipe apresentava Marina sempre da mesma forma. Esta é Marina Oliveira, uma das melhores profissionais que já trabalharam comigo. Ele não dava explicações, não pedia permissão, simplesmente a colocava ao lado dele como se ela pertencesse ali. Mas Marina percebia os olhares. As mulheres a mediam de cima a baixo, com aquele tipo de análise silenciosa que dizia tudo sem precisar falar nada. Os homens também olhavam, mas com uma curiosidade diferente, tentando entender quem era aquela desconhecida que havia capturado a atenção do homem mais cobiçado de São Paulo. Marina mantinha a postura, o sorriso educado, as respostas curtas e gentis. Mas por dentro, sentia-se exposta, vulnerável, como se estivesse em um palco onde todos esperavam que ela tropeçasse. Foi durante o jantar que tudo ficou mais intenso. Marina estava sentada ao lado de Felipe na mesa principal, cercada por executivos e suas esposas. As conversas giravam em torno de negócios, viagens internacionais, investimentos. Marina ouvia atentamente, mas participava pouco, consciente de que qualquer palavra sua seria analisada, dissecada, julgada. Em determinado momento, uma das mulheres presentes, esposa de um dos sócios da empresa, dirigiu-se diretamente a Marina com um sorriso que não alcançava os olhos. E você, Marina? Há quanto tempo trabalha na Almeida Participações? Marina respondeu com calma. 5 anos. A mulher ergueu as sobrancelhas fingindo surpresa. 5 anos? Que interessante. E como foi que você e Felipe se aproximaram? O tom da pergunta era carregado de insinuação. Marina sentiu a pressão, mas antes que pudesse responder, Felipe interveio, com a voz firme e o olhar gelado. Marina é uma profissional excepcional. E está aqui porque eu quis que ela estivesse. Algum problema com isso? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. A mulher balbuciou algo sobre não ter intenção de ofender e voltou sua atenção para o prato. Felipe segurou a mão de Marina por baixo da mesa, num gesto de apoio que a fez sentir-se protegida, mas também mais exposta. Depois do jantar, a música começou a tocar. Era uma orquestra ao vivo, tocando músicas clássicas e românticas. Casais começaram a dançar, e Marina observava tudo com um misto de encantamento e ansiedade. Foi quando Felipe se levantou, estendeu a mão para ela e disse simplesmente: "Dance comigo." Não era um pedido, era uma declaração. Marina aceitou a mão dele,
e deixou-se guiar até o centro do salão. Ali, sob os olhares de todos, Felipe a puxou para perto, colocou uma mão em sua cintura e a outra segurando a dela. Começaram a dançar lentamente e, pela primeira vez naquela noite, Marina esqueceu de tudo ao redor. Havia apenas ele, o calor do corpo dele próximo ao seu, o cheiro do perfume dele, a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo. "Você está se saindo muito bem", murmurou Felipe, com um leve sorriso no canto dos lábios. Marina sorriu de volta, relaxando um pouco. "Não sei se estou. Sinto que todo mundo está me julgando." "E estão", admitiu ele. "Mas isso não importa. Deixa eles julgarem. Deixa eles falarem. No fim, a única coisa que importa é o que está acontecendo aqui, agora, entre nós." Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade. E pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, aquilo pudesse dar certo. Que talvez o amor não precisasse respeitar hierarquias ou diferenças sociais. Que talvez duas pessoas de mundos completamente diferentes pudessem se encontrar e construir algo verdadeiro. Eles dançaram por mais algumas músicas, perdidos um no outro, esquecendo momentaneamente do mundo lá fora. Mas a realidade sempre cobra seu preço, e naquela noite o preço estava prestes a ser revelado. Quando o evento terminou e eles saíram do hotel, já era quase meia-noite. Marina estava exausta, mas também estranhamente feliz. Havia sobrevivido, havia enfrentado os olhares, as perguntas, os julgamentos, e tinha saído de lá ainda ao lado de Felipe. No carro, a caminho de casa, ele segurou novamente a mão dela e disse, com uma seriedade que a surpreendeu: "Eu sei que isso vai ficar complicado. As pessoas vão falar, vão inventar coisas, vão tentar nos separar. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu não me importo com nada disso. Eu me importo com você." Marina sentiu os olhos arderem. Nunca havia esperado ouvir aquelas palavras. Nunca havia imaginado que um homem como Felipe pudesse se permitir sentir algo tão profundo por alguém como ela. "Eu também me importo com você", respondeu ela com a voz trêmula. "Mas eu tenho medo, Felipe. Medo do que isso vai causar. Medo de perder tudo o que construí. Medo de não ser forte o suficiente para enfrentar o que está por vir." Felipe parou o carro em frente ao prédio dela e virou-se para olhá-la diretamente nos olhos. "Você é mais forte do que imagina, e eu vou estar com você. Não importa o que aconteça." Eles ficaram ali, no silêncio do carro, trocando olhares que diziam tudo o que as palavras não conseguiam expressar. E então, lentamente, Felipe se inclinou e beijou Marina. Foi um beijo suave, cuidadoso, mas carregado de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, com os corações acelerados e a certeza de que não havia mais volta. Marina saiu do carro em um estado de êxtase e confusão. Subiu até o apartamento, jogou a bolsa no sofá e sentou-se, tentando processar tudo o que havia acontecido. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Beatriz. "E aí? Como foi? Conta tudo." Marina sorriu e digitou uma resposta rápida. Foi intenso, complicado, assustador e maravilhoso. Beatriz respondeu quase imediatamente: "Eu sabia. Você merece isso, amiga. Aproveita. E não deixa ninguém tirar isso de você." Marina guardou o celular e foi para o quarto. Enquanto se preparava para dormir, pensou em tudo o que havia acontecido naquela noite, no olhar de Felipe, no beijo, nas promessas, mas também pensou nos sussurros, nos julgamentos, nas consequências que certamente viriam. Ela sabia que aquele era apenas o começo e que o mais difícil ainda estava por vir. Na manhã de domingo, Marina acordou com o celular tocando insistentemente. Ainda sonolenta, atendeu sem olhar o identificador. "Alô?" Do outro lado da linha, a voz agitada de Camila, sua colega de trabalho. "Marina, você viu as notícias?" O coração dela disparou. "Que notícias? Você está em todos os sites de fofoca, Marina. Você e o Felipe. Tem fotos de vocês no evento, de vocês dançando, de vocês saindo juntos. Está todo mundo comentando." Marina sentiu o sangue gelar. Pulou da cama, correu até o computador e abriu os sites de notícias. E lá estava.
Fotos dela e de Felipe, juntos no evento. Manchetes sensacionalistas, especulando sobre o romance do empresário mais cobiçado de São Paulo com uma funcionária desconhecida. Comentários maldosos, especulações sobre interesse, sobre oportunismo, sobre como ela havia se aproveitado da posição. Marina sentiu as lágrimas brotarem, não de tristeza, mas de raiva. Raiva de um mundo que não conseguia aceitar que duas pessoas simplesmente se gostassem, sem segundas intenções. Raiva de uma sociedade que sempre julgava, sempre condenava, sempre precisava encontrar o pior nas pessoas. Seu celular tocou novamente. Desta vez era Felipe. "Você viu?" perguntou ele com a voz tensa. "Vi. Eu estou lidando com isso. Meus advogados já estão trabalhando para tirar as matérias do ar. Mas, Marina, eu preciso que você esteja preparada. A partir de agora as coisas vão ficar difíceis." Marina respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções. "Eu sei. Mas não me arrependo de ter ido com você." "Nem eu", respondeu ele. "Nem por um segundo." Eles conversaram por mais alguns minutos, traçando estratégias, tentando entender como lidar com a situação. Quando desligou, Marina ficou ali parada no meio da sala, olhando para as fotos na tela do computador, e pela primeira vez percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Não havia mais anonimato. Não havia mais discrição. Ela havia sido exposta ao mundo, e agora teria que lidar com as consequências de ter se apaixonado por um homem que pertencia a um universo onde sentimentos eram vistos como fraqueza. Na segunda-feira, quando Marina chegou ao escritório, sentiu o peso dos olhares imediatamente. Os colegas cochichavam pelos cantos, paravam de falar quando ela passava, lançavam olhares furtivos em sua direção. Ela tentou ignorar, manter a cabeça erguida, focar no trabalho. Mas era impossível não sentir a mudança no ambiente. Ela não era mais a Marina discreta, eficiente, invisível. Agora era a Marina que estava envolvida com o chefe, a Marina que havia furado a fila, a Marina que, aos olhos de muitos, havia conseguido algo que não merecia. Durante a manhã foi chamada à sala de reuniões. Quando entrou, encontrou 3 membros do conselho administrativo esperando por ela. O clima era tenso, pesado. Um deles, um homem de cabelos grisalhos e expressão severa, foi direto ao ponto. "Senhorita Oliveira, estamos cientes da situação que se desenvolveu entre você e o Sr. Almeida, e precisamos deixar claro que a empresa tem uma política rígida sobre relacionamentos entre superiores e subordinados." Marina sentiu o peito apertar, mas manteve a voz firme. "Eu estou ciente das políticas da empresa, e não fiz nada que violasse as regras profissionais." O homem cruzou os braços. "A percepção é tão importante quanto a realidade, senhorita. E a percepção agora é de que houve favorecimento, de que há um conflito de interesses. Precisamos avaliar se sua permanência aqui é viável." Marina sentiu a raiva ferver dentro dela. Aquilo era injusto. Ela havia trabalhado duro por tudo o que conquistou. Jamais havia pedido favores. Jamais havia usado sua proximidade com Felipe para obter vantagens. Mas sabia que, naquele momento, nada do que dissesse faria diferença. Os cartões já estavam marcados, e ela era a carta descartável. Antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu e Felipe entrou, com o rosto fechado e a postura intimidadora. "Esta reunião terminou", disse ele, com a voz gelada. "Marina não vai a lugar nenhum. E se alguém aqui tem algum problema com isso, pode trazer diretamente para mim." Os membros do conselho se entreolharam, desconfortáveis, mas nenhum deles ousou contestar. Felipe era o presidente, e por mais que houvesse pressão, ele ainda tinha a palavra final. Quando todos saíram, Felipe se virou para Marina e segurou as mãos dela. "Eu não vou deixar que façam isso com você." Marina balançou a cabeça com os olhos marejados. "Mas eles vão tentar. Vão continuar tentando até conseguirem. E eu não quero que você tenha que escolher entre mim e tudo o que construiu." Felipe a puxou para um abraço apertado. "Eu já escolhi. Escolhi você." E naquele momento, ali naquela sala fria e corporativa, Marina percebeu que o amor deles teria que ser mais forte
que qualquer pressão externa, porque a batalha estava apenas começando, e o pior ainda estava por vir. As semanas seguintes foram um verdadeiro teste de resistência. Marina continuou trabalhando, mas o ambiente se tornou cada vez mais hostil. Comentários velados nos corredores, e-mails que antes eram respondidos prontamente, agora demoravam dias, convites para reuniões que simplesmente não chegavam. Ela estava sendo isolada, lenta, mas deliberadamente. E o pior era que não podia fazer nada além de continuar trabalhando, provando diariamente seu valor, mesmo sabendo que para muitos ali, nada do que fizesse seria suficiente. Felipe tentava protegê-la da forma que podia. Garantia que ela estivesse envolvida nos projetos importantes, que seu trabalho fosse reconhecido publicamente, que ninguém ousasse questioná-la diretamente. Mas a pressão vinha de todos os lados. O conselho administrativo pressionava. Os acionistas questionavam. A mídia continuava especulando. E quanto mais Felipe a defendia, mais as pessoas achavam que havia realmente algo errado naquela relação. Marina sabia que Felipe estava pagando um preço alto por estar com ela. Via nas olheiras, na tensão nos ombros, nas reuniões intermináveis com advogados e conselheiros. Ele estava lutando uma guerra em múltiplas frentes, tentando manter a empresa funcionando enquanto protegia a mulher que amava. E isso a corroía por dentro, não porque duvidasse do amor dele, mas porque não queria ser o motivo de sua destruição. Em uma noite chuvosa de quinta-feira, Marina e Felipe estavam no apartamento dele, um lugar amplo e minimalista em um dos bairros mais nobres de São Paulo. Eles haviam jantado em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Marina quem quebrou o silêncio, com a voz trêmula, mas decidida. Felipe, a gente precisa conversar. Ele levantou os olhos do copo de vinho, percebendo o tom sério dela. Estou ouvindo. Marina respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu não aguento mais ver você assim. Cansado, pressionado, tendo que lutar contra todo mundo por minha causa. Isso não é justo. Não é justo com você. Não é justo com a empresa. Não é justo com tudo o que você construiu. Felipe franziu a testa. Onde você quer chegar com isso? Marina sentiu as lágrimas brotarem, mas se forçou a continuar. Eu acho que a gente deveria parar. Pelo menos por enquanto. Deixar as coisas esfriarem, voltar a ser apenas profissionais. Talvez assim a pressão diminua. Felipe se levantou bruscamente com o rosto fechado. Você está falando sério? Depois de tudo o que passamos, você quer desistir? Marina também se levantou, com as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu não quero desistir. Mas eu também não quero ser a razão da sua queda. Você trabalhou a vida inteira para chegar onde está. Não vou deixar que percam tudo por minha causa. Felipe deu alguns passos em direção a ela, segurando seu rosto com as duas mãos. Marina, me escuta. Eu passei 35 anos da minha vida construindo um império. E sabe o que eu descobri? Que nada daquilo tem sentido sem você. Nenhum contrato, nenhum lucro, nenhuma conquista empresarial vale mais do que estar com você. Então não me peça para desistir. Porque eu não vou. Marina soluçou, agarrando-se a ele. Eu tenho medo, Felipe. Tenho medo de que no fim você se arrependa. Tenho medo de não ser forte o suficiente para enfrentar tudo isso. Felipe a beijou na testa, depois nos olhos, depois nos lábios. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E a gente vai passar por isso juntos. Não importa o que aconteça. Eles ficaram abraçados por longos minutos, buscando conforto, um no outro, tentando encontrar força para continuar lutando. Mas ambos sabiam que a tempestade estava longe de acabar. E o pior ainda estava por vir. Na sexta-feira seguinte, aconteceu o que Marina mais temia. Foi convocada para uma reunião extraordinária com o diretor de recursos humanos e 2 membros do conselho. Quando entrou na sala, sentiu o ar pesado, carregado de tensão. O diretor foi direto ao ponto. Senhorita Oliveira, depois de uma análise cuidadosa da situação, chegamos à conclusão de que seria melhor para todas as partes envolvidas que você fosse transferida para nossa filial em Recife.
É uma ótima oportunidade de crescimento profissional. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Recife, a mais de 2.000 quilômetros de distância, longe de Felipe, longe de tudo. Aquilo não era uma oportunidade, era um exílio disfarçado. E se eu recusar? Perguntou ela com a voz trêmula, mas firme. O diretor trocou olhares com os outros membros. Então teremos que reavaliar sua posição na empresa. Como você bem sabe, temos políticas rígidas sobre conflitos de interesse. Marina entendeu perfeitamente. Era uma chantagem velada. Ou ela aceitava o exílio, ou seria demitida. Não havia terceira opção. Ela olhou para aqueles homens de terno, com suas expressões frias e calculadas, e sentiu uma raiva profunda. Não raiva deles especificamente, mas de todo um sistema que punia pessoas por se apaixonarem, que tratava sentimentos como problemas corporativos a serem eliminados. Eu preciso pensar, disse ela, levantando-se. Temos que ter uma resposta até segunda-feira. Marina saiu daquela sala com as pernas bambas e o coração partido. Ela sabia o que tinha que fazer. Sabia que não havia outra saída. Se quisesse proteger Felipe, se quisesse garantir que ele não perdesse tudo por causa dela, teria que tomar a decisão mais dolorosa de sua vida. Passou o fim de semana inteiro pensando, chorando, tentando encontrar uma alternativa. Mas não havia. Por mais que amasse Felipe, por mais que ele dissesse que estava disposto a lutar, ela sabia que, no fundo, ele teria que escolher. E ela não queria ser a razão dessa escolha. Não queria que ele acordasse um dia e se arrependesse de ter jogado tudo fora por ela. Na segunda-feira de manhã, Marina chegou cedo ao escritório. Passou pelas mesas vazias, sentiu o peso daquele lugar que um dia havia sido seu refúgio, sua conquista. Sentou-se à mesa e começou a digitar, não uma resposta aceitando a transferência, mas uma carta de demissão. Escreveu com o coração partido, mas com a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Agradeceu pela oportunidade, pelos anos de aprendizado, pelos desafios que a fizeram crescer. Mas deixou claro que sua saída era uma escolha pessoal, não uma imposição. Ela não queria que Felipe tivesse que carregar o peso de sua partida. Queria que ele soubesse que ela estava escolhendo ir embora para protegê-lo. Quando terminou de escrever, imprimiu a carta, colocou dentro de um envelope e deixou sobre a mesa do diretor de recursos humanos. Depois voltou para sua mesa, pegou suas poucas coisas pessoais, olhou uma última vez para aquele espaço que havia sido seu mundo por 5 anos e saiu. Não disse adeus a ninguém. Não quis fazer cena. Simplesmente foi embora, com a dignidade que sempre a caracterizou. No elevador, sozinha, permitiu-se chorar. Chorou por tudo o que estava deixando para trás. Chorou pela carreira que construiu com tanto esforço. Chorou pelo amor que teve que abandonar para proteger. Felipe só soube da demissão de Marina 2 horas depois, quando voltou de uma reunião externa. Quando viu a carta sobre sua mesa, entregue pelo diretor de recursos humanos com um olhar satisfeito, sentiu o mundo desabar. Leu cada palavra 3, 4 vezes, tentando entender, tentando aceitar. Mas não conseguia. Não conseguia aceitar que ela havia desistido, que havia escolhido partir sem ao menos conversar com ele. Pegou o telefone e ligou imediatamente. Marina não atendeu. Ligou novamente e novamente. Até que, finalmente, ela atendeu, com a voz embargada. — Por que você fez isso? Perguntou ele, sem conseguir esconder a dor na voz. — Porque era a única forma de proteger você, respondeu ela, chorando. — Porque eu te amo demais para deixar que destruam tudo o que você construiu. Marina, volta aqui. A gente resolve isso juntos. Não tem como resolver, Felipe. A gente tentou, mas o mundo não está pronto para aceitar o que a gente tem. E eu não vou ficar e ver você perder tudo por minha causa. Eu não me importo com nada disso, bradou ele, perdendo a compostura. Eu me importo com você. E é exatamente por isso que eu preciso ir embora, sussurrou ela. Porque se eu ficar, você vai ter que escolher. E eu não quero ser a razão dessa escolha. Antes que ele pudesse responder, Marina desligou. E Felipe ficou ali, segurando o telefone, sentindo uma dor que jamais havia experimentado antes. Uma dor que nenhum sucesso empresarial,
Nenhuma conquista profissional poderia aliviar. Nos dias seguintes, Felipe mergulhou em um estado que assustou até seus colaboradores mais próximos. Ele ficou ainda mais frio, ainda mais distante, ainda mais fechado em si mesmo. Trabalhava até tarde, recusava convites, mal comia. Era como se uma parte dele tivesse morrido junto com a saída de Marina. Mas enquanto sofria, algo dentro dele também estava mudando. Pela primeira vez em toda a sua vida, Felipe Almeida estava sendo forçado a olhar para dentro de si mesmo, a questionar as escolhas que havia feito, a entender que, por mais bem-sucedido que fosse profissionalmente, havia falhado miseravelmente em viver. Ele havia se escondido atrás de contratos, de números, de responsabilidades. Havia usado o império como escudo para não ter que enfrentar a solidão, o vazio, o medo de se entregar de verdade a alguém. E Marina havia sido a primeira pessoa em anos a quebrar esse escudo. A primeira a fazê-lo sentir que havia algo mais importante do que poder e dinheiro. A primeira a mostrar que amor não era fraqueza, mas a maior forma de coragem que existe. Foi então que Felipe tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria não só sua vida, mas toda a estrutura da empresa que ele havia construído durante anos. Convocou uma reunião extraordinária com todo o conselho administrativo. Quando todos estavam reunidos, ele entrou na sala com uma postura que ninguém havia visto antes. Não era mais o presidente frio e calculista. Era um homem determinado, cansado de viver de acordo com as expectativas alheias. Eu convoquei todos vocês aqui hoje porque preciso deixar algumas coisas muito claras, começou ele com a voz firme. Durante anos, eu dediquei minha vida a esta empresa. Assumi responsabilidades, tomei decisões difíceis, abri mão de tudo para garantir que este lugar prosperasse. E eu fiz isso com orgulho. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de cada um dos presentes. Mas recentemente, vocês tomaram uma decisão que não só me desrespeitou, como desrespeitou a melhor profissional que esta empresa já teve. Vocês forçaram Marina Oliveira a pedir demissão porque não conseguiram aceitar que eu me apaixonei por ela. Vocês trataram sentimentos genuínos como um problema corporativo, e isso é inaceitável. Um dos membros do conselho tentou interromper, mas Felipe levantou a mão impedindo. Eu não terminei. Vocês querem saber qual foi o erro de Marina? Foi ter nascido em uma família simples. Foi ter conquistado tudo com o próprio esforço. Foi não ter o sobrenome certo ou as conexões certas. Mas sabe o que ela tem? Competência, inteligência, dedicação e amor. Coisas que muitos de vocês nem sabem o que significam. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém ousava falar. E agora eu vou deixar muito claro o que vai acontecer a partir de hoje. Marina vai voltar. Vai ocupar um cargo de liderança que ela sempre mereceu. E, quem não gostar disso, pode me apresentar sua carta de demissão. Porque eu não vou mais tolerar que tratem as pessoas que eu amo como se fossem descartáveis. Um dos sócios, um homem mais velho que sempre apoiou Felipe, perguntou com cuidado. Felipe, você entende as implicações disso? A imagem da empresa, os investidores, a mídia? Felipe sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem finalmente entendeu o que realmente importa. Eu entendo perfeitamente. E se for preciso, eu abro mão da presidência. Abro mão das ações. Abro mão de tudo. Porque pela primeira vez na minha vida, eu encontrei algo que vale mais do que todo esse império. E eu não vou deixar que vocês destruam isso. As palavras de Felipe ecoaram pela sala como um trovão. Ele havia jogado todas as cartas na mesa. Havia colocado sua posição, seu poder, seu legado em risco. E pela primeira vez, todos ali perceberam que ele não estava blefando. A reunião terminou sem conclusões definitivas. Felipe saiu daquela sala sabendo que havia iniciado uma guerra, mas também sabendo que, independente do resultado, ele havia feito a coisa certa. Havia escolhido o amor acima de tudo, e não havia mais volta. Marina estava em seu apartamento quando recebeu a ligação. Era um número desconhecido, mas ela atendeu mesmo assim, imaginando que pudesse ser alguma entrevista de emprego das várias que havia enviado nos últimos dias.
Do outro lado da linha, reconheceu a voz de Helena, a assistente executiva de Felipe. Marina, o Sr. Almeida pediu que eu entrasse em contato com você. Ele precisa vê-la. É urgente. Marina fechou os olhos, sentindo o coração apertar. Helena, eu não acho que seja uma boa ideia, por favor, insistiu a assistente. Ele realmente precisa falar com você. Pode ser aqui na empresa ou em qualquer lugar que você preferir. Mas é importante. Marina hesitou. Parte dela queria correr para os braços de Felipe, dizer que cometeu um erro, que nunca deveria ter ido embora. Mas a parte racional, a parte que estava tentando protegê-lo, dizia que era melhor manter distância. Mas havia algo no tom de voz de Helena, uma urgência que ela não conseguiu ignorar. Está bem, mas não na empresa. Marca em algum lugar neutro. 2 horas depois, Marina estava sentada em um café discreto no bairro de Pinheiros. Era um lugar pequeno, aconchegante, longe dos olhares curiosos do mundo corporativo. Quando Felipe entrou, ela sentiu o ar faltar nos pulmões. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, mas com um brilho nos olhos que ela não havia visto antes. Um brilho de determinação, de certeza. Felipe se sentou à frente dela, e por um momento nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, deixando que todos os sentimentos não ditos preenchessem o espaço entre eles. Você está bem? Perguntou Marina, com a voz trêmula. Não, respondeu ele, honesto. Não estou bem desde que você foi embora. E não vou estar bem até que você volte. Marina balançou a cabeça com os olhos marejados. Felipe, a gente já conversou sobre isso. Não tem como funcionar. O mundo não aceita, a empresa não aceita, as pessoas não aceitam. Então que se danem todos eles, disse Felipe, com uma intensidade que a surpreendeu. Marina, eu passei a vida inteira fazendo o que os outros esperavam de mim. Assumi a empresa porque era isso que meu pai queria. Vivi de acordo com regras que nunca escolhi. Me escondi atrás de um personagem que construí para agradar todo mundo. E sabe o que eu ganhei com isso? Solidão. Vazio. Uma vida que não tem significado nenhum. Ele estendeu a mão sobre a mesa, pegando a dela. Mas você mudou tudo isso. Você me mostrou que existe algo mais importante do que poder, do que dinheiro, do que status. Você me mostrou o que é realmente viver. E agora que eu experimentei isso, não consigo mais voltar para aquela vida vazia de antes. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Mas e a empresa? E tudo o que você construiu? Felipe sorriu, e era um sorriso verdadeiro, cheio de paz. A empresa vai continuar existindo, mas não vai mais ser minha dona. Eu enfrentei o conselho, Marina. Deixei claro que ou eles aceitam você como parte da minha vida, ou eu saio. E sabe o que aconteceu? Eles perceberam que eu estava falando sério, que eu estava disposto a abrir mão de tudo. E isso mudou o jogo. Marina arregalou os olhos. O que você está dizendo? Estou dizendo que quebrei paradigmas, mudei regras antigas, mostrei para todos eles que sentimentos não são fraqueza, mas a maior força que existe. E agora eu quero que você volte. Não como funcionária comum, mas como diretora de estratégia. Um cargo que você sempre mereceu. Um cargo que não tem nada a ver comigo, mas com sua competência, sua inteligência, seu trabalho impecável durante todos esses anos. Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era tudo o que ela sempre quis. Reconhecimento profissional, respeito, uma posição de liderança conquistada por mérito. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo de que aquilo fosse visto como favorecimento, de que as pessoas ainda julgassem, ainda falassem. Como se lesse seus pensamentos, Felipe continuou. Eu sei que vão falar. Vão achar que é favorecimento. Mas a gente vai provar que não é. Você vai mostrar dia após dia que merece estar lá. E eu vou estar ao seu lado não como seu chefe, mas como seu parceiro. Porque é isso que a gente é, Marina. Parceiros. Em tudo. Marina chorou mais ainda, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de esperança, de gratidão. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela se permitiu acreditar que talvez, só talvez, eles realmente pudessem ter um final feliz. Então você aceita? Perguntou Felipe,
com aquele meio sorriso que ela amava tanto. Marina assentiu, incapaz de falar. Felipe se levantou, contornou a mesa e a puxou para um abraço apertado. Ali, naquele café simples e aconchegante, longe dos holofotes e das pressões, eles selaram um novo começo. A volta de Marina à empresa foi cuidadosamente planejada. Felipe fez questão de que tudo fosse feito da forma mais transparente possível. Convocou uma reunião geral com todos os funcionários e anunciou publicamente a nova diretoria. Explicou os critérios, mostrou os resultados que Marina havia alcançado ao longo dos anos, deixou claro que aquela promoção era baseada em mérito, não em relacionamento pessoal. Claro que houve resistência. Algumas pessoas continuaram desconfiadas, outras fizeram comentários maldosos pelos cantos, mas aos poucos, conforme Marina começou a mostrar seu trabalho, sua liderança, sua capacidade de tomar decisões estratégicas acertadas, as vozes se calaram. Não porque concordavam necessariamente, mas porque não podiam negar os resultados. Marina implementou mudanças importantes na empresa, trouxe novas perspectivas, questionou processos antigos, propôs inovações que aumentaram a eficiência e a lucratividade, e fez tudo isso sem nunca usar sua proximidade com Felipe como vantagem. Na verdade, ela era mais dura consigo mesma do que com qualquer outro funcionário, justamente para provar que não precisava de favorecimentos. Felipe, por sua vez, continuou sendo o presidente competente e respeitado que sempre foi. Mas agora havia algo diferente nele. Uma leveza, uma humanidade que as pessoas começaram a notar. Ele sorria mais, conversava com os funcionários de forma mais próxima. Parecia mais feliz, mais completo. E todos sabiam que a razão dessa mudança tinha nome: Marina. Com o tempo, até os mais céticos começaram a perceber que aquele não era um caso de oportunismo ou favorecimento. Era simplesmente duas pessoas que se amaram, que enfrentaram as dificuldades juntas e que provaram que é possível manter profissionalismo e sentimentos em equilíbrio. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas aconteceu. 6 meses depois do retorno de Marina, a empresa estava mais forte do que nunca. Os resultados financeiros eram excelentes, novos projetos haviam sido aprovados, a imagem corporativa estava sólida. E em uma manhã de sexta-feira, durante uma reunião de diretoria, Felipe fez algo completamente inesperado. No meio de uma apresentação sobre os resultados do trimestre, ele parou, olhou ao redor da sala e disse: "Antes de continuarmos, eu preciso fazer algo que venho planejando há algum tempo." Todos ficaram em silêncio, curiosos. Felipe se levantou, caminhou até onde Marina estava sentada e, diante de todos os diretores, gerentes e membros do conselho, ajoelhou-se. O choque foi imediato. Marina arregalou os olhos, levando as mãos à boca. Felipe sorriu, pegou uma pequena caixa do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas elegante. "Marina Oliveira", começou ele, com a voz firme, mas carregada de emoção. "Você entrou na minha vida de forma inesperada e mudou tudo. Me ensinou que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em se entregar. Me mostrou que amar não é fraqueza, mas a maior forma de coragem que existe. E agora, na frente de todas essas pessoas que foram testemunhas da nossa jornada, eu quero perguntar: você aceita se casar comigo?" Marina não conseguia parar de chorar. Olhou ao redor da sala e viu rostos emocionados, alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos genuínos. Viu que aquelas pessoas, que um dia a julgaram e condenaram, agora estavam torcendo por ela, vibrando com aquele momento. Olhou de volta para Felipe, para aquele homem que havia arriscado tudo por ela, que havia quebrado barreiras e desafiado estruturas antigas só para provar que o amor vale mais do que qualquer poder ou riqueza. "Sim", sussurrou ela, com a voz embargada. "1000 vezes sim." Felipe colocou o anel em seu dedo, levantou-se e a beijou, enquanto a sala inteira explodia em aplausos. Era um momento de pura alegria, de vitória, de amor triunfante sobre todas as adversidades. Depois daquele dia, a história de Marina e Felipe se espalhou, não mais como escândalo,
mas como inspiração. Virou exemplo de que é possível enfrentar preconceitos, quebrar barreiras e construir algo verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível. Eles se casaram 3 meses depois, em uma cerimônia simples mas emocionante, apenas com amigos próximos e familiares. Marina usou um vestido branco discreto. Felipe estava elegante como sempre, mas com um brilho nos olhos que ninguém jamais havia visto antes. Quando trocaram os votos, ambos choraram. Porque sabiam o quanto aquele momento havia custado, quantas batalhas haviam enfrentado, quanto amor havia sido necessário para chegar ali. E quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, eles se beijaram sob uma chuva de pétalas de flores, sabendo que haviam vencido. Não venceram a sociedade, os preconceitos ou as estruturas antigas. Venceram o medo de amar, o medo de se entregar, o medo de escolher a felicidade acima de todas as expectativas alheias. Marina voltou a ser a profissional excepcional que sempre foi, mas agora com o reconhecimento que merecia. Felipe continuou liderando a empresa com maestria, mas agora com um coração cheio, uma vida completa. E juntos, eles construíram não apenas uma relação pessoal forte, mas também uma parceria profissional que levou a empresa a patamares ainda maiores. Anos depois, quando alguém perguntava a Marina como ela havia conseguido conquistar tudo o que tinha, ela sempre respondia da mesma forma. Não foi conquista, foi coragem. Coragem de ser quem eu sou, de amar quem eu amo, de lutar pelo que acredito. E essa coragem não veio de mim sozinha. Veio de um homem que me ensinou que o verdadeiro poder está em se permitir ser vulnerável, em escolher o amor acima de tudo, em quebrar regras quando essas regras são injustas. E quando perguntavam a Felipe o que havia mudado em sua vida, ele sempre apontava para Marina e dizia: ela me ensinou que eu não precisava ser uma estátua de gelo, que eu podia ser humano, falho, vulnerável e ainda assim forte. Me mostrou que amar não diminui ninguém, mas nos torna maiores do que jamais poderíamos ser sozinhos. A história de Marina e Felipe se tornou lenda dentro da Almeida Participações. Um lembrete constante de que hierarquias podem ser desafiadas, preconceitos podem ser quebrados, e o amor sempre encontra um caminho quando é verdadeiro. Não foi um conto de fadas, foi uma história real, com dificuldades reais, medos reais, lágrimas reais. Mas também com amor real, coragem real, e um final feliz construído com muito suor, determinação e entrega. E sempre que um novo funcionário entrava na empresa e ouvia a história, aprendia uma lição valiosa: que o verdadeiro sucesso não está apenas nos números, nos contratos ou no poder, mas na capacidade de amar sem medo, de lutar pelo que acredita e de escolher a felicidade acima de todas as expectativas impostas pela sociedade. Marina e Felipe viveram muitos anos juntos, construindo não apenas uma vida em comum, mas um legado de amor e coragem que inspirou gerações. Eles provaram que quando duas pessoas se amam de verdade, não há obstáculo grande o suficiente, não há preconceito forte o suficiente, não há pressão intensa o suficiente para separá-las. E assim, a jovem mulher que um dia foi invisível nos corredores de uma grande empresa se tornou uma das executivas mais respeitadas do país. Não por causa do sobrenome que adquiriu, mas pelo talento que sempre teve e pela coragem de nunca abrir mão de quem realmente era. E o empresário frio e distante, que um dia parecia intocável, se transformou em um homem completo, feliz, realizado. Não porque conquistou mais poder ou mais dinheiro, mas porque finalmente aprendeu a amar e ser amado. Juntos, eles escreveram uma história que começou com um mal-entendido, passou por tempestades inimagináveis e terminou com a vitória do amor sobre todas as adversidades. Uma história que provou que, no fim das contas, o verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas em ter coragem de se entregar completamente a alguém. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Felipe tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou.
Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.